Olá, tudo bem? Nós, meninas, eu, Franciele, Luísa, Daniele e Emanuele, respectivamente, vamos apresentar o trabalho em cima do caso que se trata de uma apelação criminal julgada pelo TRF4, envolvendo o Ministério Público Federal e os réus Luiz Jorge da Silva e Marcos Fidelis. Eles foram acusados de obter um financiamento agrícola de forma fraudulenta, em nome de um produtor rural. E usavam esse dinheiro para pagar dívidas antigas de uma empresa que se chamava Brasfumo. E ao invés de aplicar esses valores na produção, o que configura desvio de finalidade, previsto no artigo 20 da Lei 7.492 de 86. Na primeira instância, os dois foram absolvidos, mas o TRF4 condenou. E nesse acórdão, o Luiz Jorge da Silva, por ser o responsável direto pelas operações, foi condenado. Marcos foi absolvido por falta de prova. A pena de Jorge Luiz foi de 8 meses, em regime aberto, mas a punibilidade foi extinta devido à prescrição. Um relato destacou, né, e chamou a atenção, que foi o princípio da ofensividade, defendendo que o direito penal só deve atuar quando envolver real lesão ao sistema financeiro. Debate esse que nós vamos seguir em frente. O julgamento faz referência ao pensamento de Ronald Durkheim ao aplicar três pilares centrais de sua filosofia jurídica. E o primeiro pilar seria a interpretação com base em princípios, onde o relator, nesse caso, ele não se limita à letra da lei, mas classifica os fatos para o artigo 20 da Lei 7492 de 86, considerando o desvio de finalidade dos recursos obtidos via financiamento agrícola. Isso mostra uma leitura orientada dos princípios e não apenas por regras. O segundo pilar seria o direito como integridade. A decisão ela busca a coerência entre os fatos e a conduta dos envolvidos e o propósito da norma penal, refletindo o conceito de Durkheim de que o direito deve formar um sistema íntegro e consistente. E o último pilar seria a moralidade jurídica e o respeito ao cidadão. Nesse caso, reconhece ali a prescrição, né, e declara extinta a punibilidade. O tribunal respeita os princípios da legalidade e trata o réu com dignidade, como Durkheim defende, que o Estado deve agir com justiça e igualdade no processo penal. Bom, com relação aos módulos, o julgamento pode ser compreendido à luz do pensamento do Ronald Dworkin, que entende o direito como uma prática interpretativa construtiva orientada por princípios e não apenas por regras, como nós vimos no primeiro módulo. E diante de um hard case em que as normas não oferecem uma resposta direta, o tribunal aplicou o princípio como a boa-fé e a finalidade do crédito público, buscando uma decisão moralmente justa e coerente com o sistema jurídico, o que expressa o ideal de integridade no julgamento estudado no segundo módulo. E essa integridade significa que a comunidade jurídica deve agir de forma coerente e contínua, como uma comunidade de princípios onde as decisões se fundamentam nos valores partilhados de justiça e de equidade. E, além disso, como a gente viu no módulo sobre a teoria da justiça, o Dworkin valoriza a responsabilidade individual, distinguindo a sorte por opção da sorte bruta. E essa ideia aparece na decisão ao reconhecer as diferentes responsabilidades dos acusados, sem impor condenações automáticas. E, por fim, ao contrário da visão do Rawls, que busca a justiça por um contrato hipotético, o Dworkin propõe uma interpretação moral do direito concreto, na qual o juiz atua como intérprete de princípios, garantindo decisões baseadas na coerência, na igualdade e no respeito, que são valores centrais estudados na unidade 3. Respondendo à pergunta 4, apreciação crítica pertinente da maneira com que o pensamento de Ronald Durkheim foi apropriado pelo julgamento. O julgamento analisa o caso de forma coerente com o pensamento de Ronald Durkheim, ainda que sem mencioná-lo explicitamente. A decisão reflete o ideal de justiça como integridade, ao buscar uma solução que harmonize regras legais e princípios morais, mostrando que o juiz não se limita à aplicação literal da norma, mas interpreta o direito, de maneira responsável e coerente com os valores da comunidade jurídica. O tribunal reconhece a importância da responsabilidade individual, da proporcionalidade e da racionalidade moral na decisão, evitando uma condenação automática e injusta.
Dessa forma, o julgamento concretiza a visão de Durkheim de que o direito é uma prática interpretativa guiada por princípios e que o juiz deve sempre procurar a melhor resposta possível, aquela que mantém a coerência e a integridade do sistema jurídico.